Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela Tua presença durante esse culto, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar no meio de nós, que o Senhor venha conduzir esse culto conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor me prepare, Senhor, me faça o menor desse local, Senhor, para que a Tua palavra não tenha resistência, para que a Tua palavra, Pai, venha fluir naturalmente, Senhor, e entrar dentro dos lares, Pai, que estarão acompanhando essa live, Senhor. Senhor, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, com liberdade no meio de nós, que o Senhor, Pai, venha com autoridade no meio de nós. Nós oramos para que o Senhor, Pai, faça, Pai, os seus planos nas nossas vidas, Deus. Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso, Senhor, que o Senhor é onipresente. Então, adentre, Pai, todas as casas, Pai, adentre todos os comércios, Pai, vai aonde, Pai, esse vídeo for, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor adentre junto, Senhor, e venha, Pai, trazer o poder do Espírito Santo, que as pessoas que estiverem escutando, estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, receba o poder do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, Senhor, e essas pessoas, Pai, entenderá, Senhor, que é o Senhor que está à frente desse trabalho, é o Senhor que está à frente desse ministério, é o Senhor que está à frente, Senhor, desse culto, Deus. Então tenha liberdade no meio de nós, Senhor, para que tudo quanto nós fizermos, Pai, nós venhamos a fazer com foco no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Alcance todas as pessoas, alcance todos os lares, Pai, tenha liberdade no meio de nós. Faça com que cada pessoa que estiver ouvindo, mesmo se não for agora, for depois, Senhor, que o Seu poder alcance a vida dessas pessoas, Senhor. E se tiver que haver mudança, Senhor, de comportamento, se tiver que haver arrependimento, Senhor, que haja conforme a Tua vontade. Por isso nós oramos, Senhor, em todo o tempo, para que o Teu Espírito, Pai, entre, Senhor, dentro dos nossos lares. Cuide, Pai, de cada lar, Senhor. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, dos bairros, das cidades, Pai. Cuide, Senhor, de toda a nação, Senhor. Faça com que as pessoas tenham um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Senhor, que a Sua graça, a Tua misericórdia seja derramado sobre todas as pessoas, Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, de encontro a cada um, a cada coração, Pai. Esquadrinhe todos esses corações, Pai. Entenda, Deus, o que está de errado dentro de cada um de nós. E, Pai, sem a nossa autorização mesmo, o Senhor tire, Senhor. Arranque fora todo o mal, toda semente maligna caia por terra, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha derramar uma porção dobrada do Teu Espírito. Que o Senhor, Pai, venha falar com cada um dos Seus filhos nessa noite, Senhor. Use, Pai, a minha vida, Pai, conforme a Tua vontade, e que a palavra que eu vou ministrar, Senhor, seja o Senhor, Deus, em nome de Jesus, a fazer com que as palavras saiam de minha boca, Pai. E assim nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus, pela Sua nação, pelo Teu povo, porque nós, Pai, somos geração eleita. E estamos diante, Pai, de Ti, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome em todo o tempo. Aleluias, glórias a Deus. Que o Senhor seja exaltado dentro da minha e da sua casa, em nome de Jesus. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor esteja convosco. Eu sou o pastor Érico Amaral. Estou mais uma vez aqui para fazer o culto, né? A nossa live, culto ao vivo. Estou eu, está a minha esposa aqui nos bastidores, minhas filhas também nos bastidores. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e contamos com a Tua ajuda, por intercessão e por estar nos acompanhando através da palavra que vai ser ministrada. Amém? Então, meus amados, nós vamos dar alguns recados e depois nós vamos dar sequência ao culto, né? O primeiro recado que nós vamos dar para vocês: compartilhe. Seja amigo da Igreja Nova Jerusalém no Facebook. Compartilhe pesquise através do hashtag Culto ao Vivo Nova Jerusalém. Todos os cultos aparecerão na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, e lá você escolhe qual culto você quer assistir. Todos os cultos que nós estamos postando vai estar sob essa hashtag Jogo da Velha, culto ao vivo Nova Jerusalém. Vai lá, vai te levar até o YouTube
no canal nosso do YouTube. Chegando lá, você coloca lá no... Inscreva-se no nosso canal. Olha a aula, hein? Não perca essa aula. Inscreva-se no nosso canal. Clica no sininho, para quê? Para que todos os eventos que a Igreja Nova Jerusalém compartilhar no YouTube, chegue uma lembrança para você, chegue um lembrete para você não perder nada. Então esteja junto conosco, esteja envolvido conosco em nome de Jesus. E no Facebook, você acesse a nossa página do Facebook, solicite amizade nossa. Também tem os pastores, pastor Luiz, pastor Alexandre, pastor Manuel, pastor João e eu. Todos nós estamos nas redes sociais. Então, nos procure lá, acesse, nos convide. Nós fazemos questão de estar fazendo parte da mesma rede social que você, estarmos envolvidos aí em prol do reino do Senhor. Amém, meus amados? Segundo lembrete, dia 9, o grande dia está chegando. Dia 9/8, nosso culto presencial. A igreja vai voltar em nome de Jesus. Os amados irmãos vão estar em comunhão, todos no mesmo local, em nome de Jesus. Dia 9 vai ser no domingo, às 9 horas da manhã, na rua Guaxupé, número 256. Eu preciso do resgate aqui. 256. Então, meus amados, já marque na sua agenda, não esqueça, dia 9/8 eu tenho um compromisso com você e com nós todos, um compromisso com Deus em estar na igreja às 9 horas da manhã, Rua Guaxupé 253. Guaxupé 253, não se perca que nem eu, viu? Então, nós aguardamos você lá em nome de Jesus. E então, meus amados, esses são os recados. Se porventura nós lembrarmos mais de alguma coisa, no final do culto nós voltamos com os mesmos recados para que você não perca nada do que está acontecendo dentro desse abençoado ministério que Deus nos colocou para servir a você que está aí nos escutando no dia de hoje. Então, amados e queridos, nós vamos começar a louvar, vamos começar a cultuar ao Senhor, e em nome de Jesus vou chamar a minha filha Fernanda para louvar, e depois dos louvores nós vamos entrar com a grandiosa e maravilhosa palavra do Senhor. Amém? Por favor, Fernanda, em nome de Jesus, venha cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos.
Eu agradeço a oportunidade. Aleluias, glórias ao Senhor, aleluias. Estava escutando, né, o louvor e pensando, né, que quando nós temos o Senhor a nosso favor, a única solução que nós temos é descansar, né? Porque quando nós descansamos no Senhor, Ele opera os milagres, Ele faz tudo o que precisa ser feito para que nós venhamos a ser abençoados pela Tua Palavra e pela fidelidade que nós temos a Ele e certamente Ele tem conosco, né? Então, meus amados, a palavra do Senhor, os louvores que nós entoamos e todas as obras que nós fazemos em prol do reino do Senhor, serve para quê? Serve para mostrar nossa fidelidade a Deus. Porque Ele já é fiel conosco, Ele já tem todos os planos, Ele já tem tudo preparado para nós. Agora nós temos que nos apresentar ao Senhor, né? Irrepreensíveis. Nós temos que nos apresentar ao Senhor sem máculas, né? É lógico, com os pecados, porque nós somos pecadores, mas que nós venhamos a nos apresentar diante do Senhor da melhor forma possível, a se apresentar como se você estivesse realmente olhando para o espelho e vendo a imagem e a imagem e a semelhança do Senhor naquele espelho. Então, para isso, nós temos que ser fiel aos mandamentos, às palavras do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando na palavra em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônica, capítulo 16, versículo 7, 8, 9 e 10. Amém? Nós vamos em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de 7 a 10. É onde nós vamos ler, mas não feche a sua Bíblia, não feche o seu celular, se você estiver acompanhando pelo celular, estiver em casa, ou sei lá qual o meio que você estiver acompanhando, não feche, porque nós vamos dar uma navegada pela palavra do Senhor, né? Então, eu peço para que você continue aí linkado ou com a palavra do Senhor aberta, né? Amém? Glórias ao Senhor, meus amados. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, diz assim para nós: Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavalos? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele, porque por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós agradecemos pela palavra, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar diante de Ti mais uma vez, Senhor. Eu agradeço pela vida de todos que estão acompanhando online ou que vão acompanhar depois. Eu peço, Senhor, que essa palavra venha, Pai, entrar em nossos corações, Pai, e fazer a mudança necessária, Pai, conforme a Tua vontade, Deus. Tenha liberdade no meio de nós, Senhor, que o Senhor, Pai, venha navegar, Senhor, através do Seu Espírito Santo, dentro dos lares, aonde estiver acontecendo esse vídeo, Senhor. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, que todas as pessoas, Pai, dê liberdade,
Tire todo o cansaço físico, mental, espiritual, Senhor, para que todos estejam prontos, Senhor, em nome de Jesus, para receber a poderosa palavra do Senhor. Faça-me de mim o menor desse local, Deus, para que todas as suas vontades não encontrem resistência e venha fluir naturalmente a tua palavra ao encontro dos corações e das mentes que estão assistindo esse culto, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Todo-Poderoso. Meus amados, Asa, nós vamos falar desse rei Asa. Ele é tataraneto de Davi. Então, esse rei, o trecho que nós lemos aqui, nós analisarmos somente esse trecho, nós vamos perceber, nós vamos entender que Asa foi um homem que agiu mal perante aos olhos do Senhor, que foi um rei muito mau, que foi um rei que não fez nada de acordo com a vontade do Senhor. Tanto é que nós lemos que veio um profeta, né? Veio um vidente, a palavra fala, né? Veio um vidente até Asa para falar para ele, mostrar para ele que ele estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, e ele tinha perdido algumas coisas que ele tinha conquistado, porque ele confiou mais no rei da Síria do que no Senhor Deus. E aí esse Anani, ele falou para Asa, falou para ele que acaso não foi alguns exércitos muito numerosos, com muitos cavalos, com muitos homens contra você, e Deus não fez justiça e fez com que você vencesse todos esses exércitos? E hoje você está passando por essa situação porque você está desagradando aos olhos do Senhor. Então, meus amados, o que nós lemos aqui, esses 4 versículos que nós lemos, nós podemos entender que esse homem, nesse momento da vida dele, estava totalmente em desacordo com a vontade de Deus. Só que Asa, se voltarmos a alguns versículos, se nós voltarmos no versículo 14, nós vamos entender que nem sempre ele foi assim. Nós vamos entender que esse era um homem que ele era temente a Deus. Ele era um homem que seguia os mandamentos de Deus. Vamos voltar um pouco no capítulo 14 e vamos entender a história desse rei. O porquê que aquele vidente, Anani, estava falando daquela forma com ele. E vamos entender o porquê que as coisas tinham acontecido das seguintes formas na vida de Asa. Se nós formos no capítulo 14, versículo 2, nós vamos ver a seguinte palavra lá, ó. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto aos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Então nós podemos ver que parece duas pessoas totalmente diferentes. Parece que nós não estamos falando da mesma pessoa, mas acreditem, nós estamos falando da mesma pessoa, o rei Asa, que é tataraneto de Davi. Então aqui nós vamos entender um pouco da vida desse rei, o que ele passou e como foi a trajetória dele. A palavra fala para nós que Asa, ele reinou em Jerusalém durante 41 anos. Esse rapaz, na época rapaz,
reinou em Jerusalém durante 41 anos. E a palavra fala para nós que Asa fez o que era bom perante ao Senhor. E nós lemos aqui que ele destruiu todos os postes ídolos, ele fez com que todas as imagens fossem destruídas, todos os altares que eram para outros deuses fossem destruídos, e ele fez com que o povo se atentasse aos mandamentos da palavra e observasse a lei. Então nós podemos ver aqui que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que ele tinha os princípios de Deus dentro do seu coração, e a palavra vai nos mostrar que por muito tempo do reinado de Asa, na verdade por 10 anos, a palavra nos fala, por 10 anos do reinado de Asa, houve paz no reinado dele. Por quê? Porque ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele destruiu tudo o que era dos deuses falsos, porque quando ele veio herdar o reino, quando ele foi feito o reino de Jerusalém, Jerusalém estava totalmente dividido, estava totalmente entregue aos falsos adoradores, falsos deuses, né? Ela estava totalmente fora dos princípios de Deus, Jerusalém. Tanto é que as cidades do norte com as cidades do sul viviam em pé de guerra. Por quê? Porque eles estavam todo o tempo ali cultuando deuses que não traziam paz, mas sim o conflito, e sim buscar os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades e desejos. Então, quando Asa assumiu o reino de Jerusalém, ele tomou decisões para quê? Para que Deus voltasse a reinar novamente em Jerusalém. Então o que nós podemos já ver aqui logo de começo, meus amados, é que Asa, ele era um homem temente a Deus e conhecia a lei e andava sobre os mandamentos de Deus. E por ele conhecer e andar sobre os mandamentos de Deus, ele queria, na verdade, controlar, ele queria conduzir o seu povo a ter os mesmos desejos que ele, os mesmos princípios que ele, que era seguir a palavra de Deus, ser conduzido pela palavra de Deus. Então nós podemos entender que esse homem, ele era um homem até mesmo corajoso, vamos dizer assim, porque quando ele reinou, ele saiu contra todos as outras pessoas que adoravam outros deuses, e fez com que eles voltassem todos a adorar o único Deus, que era o nosso Senhor. E aí a paz reinou sobre essa cidade. E a palavra vai falar aqui para nós, olha, no versículo 5, vai dizer assim, do capítulo 14, tá? Versículo 5 vai dizer: também aboliu de toda a cidade de Judá o culto aos altos e altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Por que houve paz no seu reinado? Porque ele chamou Deus para estar junto com ele. Ele chamou Deus para reinar o reinado dele. Se você quer paz dentro da sua casa, meu amado, se você quer paz dentro do seu trabalho, se você quer paz nos lugares aonde você entra, chame Deus para estar adiante de você. Chame Deus para que as pessoas que estão ao seu redor conheçam esse Deus que você serve. Mostre para as pessoas que você tem princípios, sim, e os seus princípios são inegociáveis. Os seus princípios são os princípios da palavra do Senhor, que foi ordenado nos mandamentos, e você segue esses princípios. Sendo assim, você vai passar a chamar Deus para estar nos lugares onde você entra. Onde você coloca a planta dos seus pés, diz a palavra que abençoado será, porque você é abençoado. Pastor Luiz sempre diz isso para nós, que o meu emprego é abençoado. Amém que seu emprego é abençoado, mas por que ele é abençoado? Não é o seu emprego que é abençoado. Abençoado é quem faz ele ser abençoado. E é quem?
é quem carrega o Deus vivo dentro dele. Então você pode abençoar o seu emprego, você pode abençoar a sua escola, você pode abençoar a sua casa. Por quê? Porque você tem o Deus Todo-Poderoso dentro de você, e você pode fazer toda a diferença, assim como esse rei fez toda a diferença na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade estava totalmente perdida, e ele foi endireitando as veredas, lógico, com Deus à frente dele, foi endireitando todas as veredas. E aí ele vai falando aqui, ó, no versículo 7 diz assim, ó: disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-la de muros e torre, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Você quer ter repouso na sua vida? Você quer ter repouso nos lugares onde você anda? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se há tempo. Ele está falando aqui, ó: enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Então, enquanto a terra há paz, meu amado, é tempo de buscar o Senhor. Porque tem pessoas que, quando a vida dela está bom, está tudo bem, está em paz, vamos dizer assim, ela esquece de ir para a igreja. Ela esquece de buscar o Senhor, esquece de louvar ao Senhor, esquece de que Deus tem que estar à frente de todas as coisas, que nosso Deus, ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Esse nosso Deus, ele tanto age quando nós estamos passando por situações ruins, situações indesejáveis, quanto também age quando está tudo em paz na nossa vida. Quem vai garantir a paz na nossa vida é esse Deus. Por isso ele fala: nós temos que edificar, vamos lá, edificar esta cidade, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Entende o que ele está falando aqui, o rei Asa? Ele está falando, chamando o povo, chamando Judá, falando para Judá: olha, vamos fortalecer a cidade enquanto não tem ninguém nos atacando. Vamos nos preparar enquanto não tem ninguém querendo tirar a nossa paz. Então, meu amado, tempo de paz é tempo de edificação. Tempo de paz é tempo de você se dedicar a Deus. Tempo de paz é tempo de você construir relacionamento com Deus. Tempo de paz é tempo de você fazer com que Deus esteja mais próximo de você do que todos os outros tempos. Tem muitas pessoas que falam, eu também inclusive, porque é por experiência, que nós falamos que o crente só cresce espiritualmente quando está passando pelo vale, passando por apuro, não é verdade? Mas Asa está mostrando para nós aqui que ao contrário também é válido. Não quando nós estamos passando por tribulação, quando estamos em guerra, mas quando temos paz, também é tempo de buscar o Senhor, é tempo de ter experiência com o Senhor, é tempo de ter crescimento espiritual, é tempo de orar, é tempo de jejuar, no tempo da paz. Por quê? Porque não tem ninguém querendo te assolar, não tem ninguém querendo te derrubar. Asa está mostrando para nós, tempo de paz, anota isso, tempo de paz é tempo de edificação espiritual. Aleluias, glórias a Deus. E ele fala mais para nós aqui, ele ainda fala: temo-lo buscado, e ele nos deu repouso por todos os lados. Quando nós estamos em paz, buscamos ao Senhor, criamos intimidade, Deus nos dá o repouso, nos dá paz. Para quê? Para que você consiga administrar a sua vida tranquilamente. É isso que acontece. Quando nós chamamos Deus para reinar em nossas vidas, nós temos tempo e temos visão espiritual para criar estratégia, edificar o templo do Espírito Santo que somos nós para os momentos difíceis. Então é isso que Asa está mostrando para nós. E aí ele diz assim ainda, no versículo 8, diz: edificaram
edificaram e prosperaram. Tinha Asa ao seu exército 300.000 de Judá, 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com um arco. Todos eram homens valentes. Você quer ter pessoas valentes ao seu lado, espiritualmente falando? Esteja com o Senhor ao seu lado. Busque o Senhor em todo o tempo. No tempo de paz é o tempo que você vai reunir pessoas de confiança ao seu lado, para que no tempo da tribulação essas pessoas venham lutar por você espiritualmente. E você também é um guerreiro que no tempo difícil de alguém você vai estar lutando, porque você é um valente que Deus está escolhendo essa noite. Eu sou um valente que Deus está escolhendo essa noite. Que nós não venhamos a fugir da batalha espiritual por outras vidas, não. Que nós venhamos a fazer parte de um exército que foi selecionado para sermos valentes na presença do Senhor. Então Asa está nos mostrando aqui no capítulo 14, meus amados, que tempo de paz é tempo de crescimento, é tempo de edificação, é tempo de ajuntamento. O que é ajuntamento? Ajuntamento é você selecionar aquelas pessoas ao seu lado confiáveis. Não precisa ser muito, mas que seja confiáveis. Entende? Porque qualquer flecha do inimigo, qualquer arma forjada a seu respeito, você não vai estar sozinho. Você vai ter pessoas valentes ao seu lado para lutar com você em nome de Jesus. E é isso que aconteceu aqui. Nós estamos vendo aqui que Asa tinha um exército de 300 homens de Judá, mais 280 de Jerusalém, de Benjamim. Então nós temos aqui 580 mil, estou falando de 580 mil soldados valentes. Mas olha o versículo 9. Olha o versículo 9, o que acontece quando nós estamos preparados em nome de Jesus. Versículo 9 diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 cavalos e chegou até Maresa. Meu amado, vamos lá. Eu tenho um exército de 580 mil e vem vindo um exército contra mim de 1 milhão. É quase o dobro do meu exército. É quase o dobro do exército de Asa. E meu amado, se você não estiver preparado, a derrota é certa. Por isso Asa foi sábio. Por isso Asa, ele foi prudente em edificar a casa enquanto estava em paz. Porque você não sabe, eu não sei quando que o inimigo vai nos atacar. Nós não sabemos quando que vai ser as investidas do inimigo. E nós temos que estar pronto com pessoas valentes, pessoas confiáveis ao nosso lado. Seja a multidão que for, não interessa. Se for pouco, mas sermos confiáveis e sermos fiéis a Deus, é o suficiente. E aí a palavra diz assim para nós, versículo 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Olha, meus amados, aos olhos humanos, era impossível Asa e o exército sobreviver a esse ataque. É o dobro, estamos falando de o dobro e não só o dobro, estamos falando de o dobro junto com 300 carros, e nesses carros certamente vinham 2 ou 3 soldados com cavalos e todas essas coisas. Então era um exército muito numeroso que vinha contra o exército de Asa. Mas olha só como que quando você tem relacionamento com Deus, você pode descansar, você pode ficar em paz,
porque sempre que você tem um bom relacionamento com Deus, que você edifica o templo, quando você invoca esse Deus maravilhoso, Ele luta a seu favor, Ele golpeia, Ele mata, Ele esmaga ao seu favor, para que você não perca a sua integridade, para que você não seja alvo do inimigo. Olha o que acontece no versículo 11. Clamou Asa ao Senhor. Clamou ao quem, meus amados? Clamou ao Senhor, que Ele fez todo o povo de Judá e Jerusalém voltar a conhecer a lei e os mandamentos. Se Ele não tivesse feito aquilo, como que ia ser? Então todos estavam junto com Asa, todos estavam clamando. Então diz aqui, clamou Asa ao Senhor Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Oh, glórias! Olha só que sabedoria de Asa. Olha só como esse homem era prudente em todo o tempo. Ele viu a multidão, meus amados, vindo ao encontro dele para atacar o exército dele. E certamente ele pensou: se eu for sozinho, se eu for somente com o meu exército, nós vamos ser aniquilados. Mas ele invocou quem? Ele clamou a quem? Ele clamou ao Deus Todo-Poderoso. Que você também pode levantar um clamor hoje aí, independente da situação que você está passando, independente da guerra que está vindo contra você nesse momento, independente da multidão que está se aproximando para te derrotar, para te abalar, para te destruir, independente de qualquer situação adversa, clame ao Senhor em nome de Jesus. Mas não só clame não, coloque o Senhor como o único e poderoso Deus que pode salvar a sua vida, pode fazer com que você saia vitorioso de toda a situação. Asa, ele exaltou o nome do Senhor aqui em todo o tempo. Ele disse assim, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre poderoso e o fraco. Ele se colocou como fraco naquela situação. Poderoso era o exército que estava vindo contra ele, e fraco era o exército dele, devido aos números ser muito inferior. Ele se colocou como fraco. Ele se colocou como fraco, mas ele exaltou o nome do Senhor. E quando ele falou, eu sou fraco, ele disse assim, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele confiava no Deus que ele servia. Se nós aprendermos a confiarmos no Deus que nós servimos, amado, pode vir o que for contra nossas vidas. Pode vir o que for contra a nossa família, o nosso lar, o nosso emprego. Deus batalhará por nós. Você sempre sairá vitorioso se você aprender a clamar ao Senhor, se humilhar ao Senhor e mostrar para o Senhor que você é fraco, mas você reconhece Ele como o único que pode te salvar. Deus certamente vai mostrar o poder dele. Ele diz assim ainda: Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Versículo 12: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram todos os grandes despojos. Você entende o que Deus faz quando você invoca o nome dele? Quando você clama a Ele, meus amados, Ele vem a seu favor. E quando Ele vem a seu favor, Ele coloca todo o inimigo, todo o gigante, toda a situação contrária à sua vida para correr.
Independente do tamanho, independente da multidão, ele coloca para correr. Por quê? Porque ele está defendendo o seu filho amado, ele está defendendo você, o escolhido dele, em nome de Jesus. Então coloque a sua família no nome do Senhor, coloque o seu trabalho, coloque a sua vida debaixo dos mandamentos do Senhor. Viva com integridade, viva com confiança, viva com fidelidade na presença do Senhor, para que você tenha quem lute por você, e esse que luta por você nunca perdeu uma batalha. Não é a sua que ele vai perder. Oh, aleluias! Ele venceu a própria morte, meus amados. Que dirá da sua angústia que você está passando hoje? Que dirá da sua aflição que você está passando hoje? Que dirá da sua dúvida que você está passando hoje? Ele passa por cima, ele atropela, ele faz sair da sua frente. Por quê? Porque ele justifica aquele que é fiel a ele, em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu estou falando. Esse é o Deus que Asa, neste momento, era fiel em todo o tempo. Oh, aleluias! E aí, ele fala mais para nós aqui. Ele fala no versículo 15, no capítulo 15, olha só como Asa, ele tomou atitudes em relação ao que Deus fez com ele. Capítulo 15 diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará também. Olha só a advertência, meus amados. Eu quero parar um pouco aqui para falar que nós somos fiéis a Deus e nós temos vitória porque Deus vai ao nosso favor. Só que sempre tem uma advertência, meus amados. Nós temos que sempre ter cautelas, nós temos que sempre estar atentos às ciladas do inimigo, porque o profeta veio aqui e falou para ele, falou: olha, se você estiver com Deus, Ele estará contigo, mas se você se afastar dele, Ele se afastará de você. Então veio um alerta a Asa, e ele deveria ter prestado atenção. E aí os versículos seguintes diz assim, versículo 3 diz assim, ó: Israel, aí ele conta, o profeta, ele conta, como dizia os antigos, ele conta um caos, né? Ele conta um caos para fazer Asa entender o que ele quer falar. E aí ele diz assim, ó: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e buscaram, foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Você entende o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó: houve um tempo em Israel que eles não adoravam a Deus. Houve um tempo que eles não seguiam o mandamento de Deus. Houve um tempo em Israel que eles se afastaram da presença de Deus. E aí ele fala aqui, ó, mas durante esse tempo Israel se arrependeu e voltou a procurar o Senhor. E quando eles voltaram a procurar o Senhor, a palavra diz que Deus se fez achar.
Só que quando Deus chegou lá em Israel, olha a situação que ele encontrou. Ele encontrou essa situação. Ó. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Você entende? Você entende a diferença daquele que serve ao Senhor, que chama o Senhor para estar contigo, e daqueles que se afastam da presença do Senhor? A palavra está falando que não houve paz em Israel, porque eles se afastaram da presença do Senhor. A palavra fala que houve aqui contenda entre nação contra nação, cidade contra cidade, e eles se despedaçaram entre si. Meus amados, essa é a vida do ímpio. Essa é a vida daquele que não tem o Senhor como caminho, como não tem a palavra do Senhor como luz para os seus pés. Vive em perturbação, vive se despedaçando, vive na contenda em nome de Jesus. Por quê? Porque eu falo em nome de Jesus, porque quando aquele que conhece a palavra se afasta da presença do Senhor, o Senhor toma providência para que ele volte. Então, às vezes vem batalha, às vezes vem angústia, às vezes vem peleja sobre a sua vida, porque você está afastado da presença do Senhor. E Deus, ele fala, aqui ó, ele está falando, porque não nações contra nação, cidade contra cidade se despedaçaram, pois, olha aqui ó, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. O povo se afastou, então Deus enviou angústia sobre eles. E por que Deus fez isso? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus queria resgatar. Vontade permissíveis de Deus. Muitas vezes acontece na minha e na sua vida, porque Deus quer nos resgatar. Deus faz com que nós entramos no vale, entramos no deserto, para reconhecer que Ele é o único caminho que nós temos. É a única solução de salvação que nós temos. E aí, meus amados, versículo 7 diz assim, ó, mas sede fortes. Olha só, olha o profeta falando para Asa, mas sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque as vossas obras terá recompensa. O que aconteceu aqui? Por esse versículo que nós lemos, nós entendemos que Asa estava desanimando. Ele venceu, ele veio fazendo a obra do Senhor perfeitamente, conforme o capítulo 2 diz, que ele fez o que era reto perante ao Senhor, mas neste momento aqui, depois da vitória, depois de toda a derrota daquele grande exército, ele relaxou. E muitas vezes acontece, e a própria palavra do Senhor fala para nós, que nos finais dos tempos, muitos se esfriarão. E o que é se esfriar? Se esfriar, meu amado, é você se afastar da presença do Senhor. Hoje, nessa pandemia que nós estamos passando, em toda essa confusão que nós estamos passando, do coronavírus, do Covid-19, todas essas coisas, muitos estão se esfriando. Muitos estão se afastando da presença do Senhor. Muitos estão passando tribulações, estão passando por tempestade, estão passando por angústia, porque o Senhor está querendo resgatar. Então, se você está escutando está assistindo esse vídeo hoje, essa pregação, meus amados, se você está passando por angústia, se você está passando por situações difíceis, olhe e entenda, se não é Deus querendo resgatar você novamente para os átrios dele, se não é Deus querendo que você faça igual a Asa, que você venha ser reto novamente perante aos olhos do Senhor, porque às vezes você não está tendo a frequência na igreja, porque tem a pandemia, e está tendo frequência no mundo, e no mundo a pandemia está lá também, mas as pessoas culpam a igreja, as pessoas não vão para a igreja, mas vão sim trabalhar, vão para o mercado, vão pegar o ônibus, vão fazer todas as coisas. Então Deus está estreitando o caminho,
Deus quer endireitar as veredas. E para endireitar as veredas, Ele vai fazer com que nós venhamos a passar por angústia. Só que Ele fala para nós, Ele fala, olha, tem de bom ânimo, Ele fala, mas seja forte e não desfaleça as suas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então o que Asa fez? Asa, ele entendeu o recado do profeta que estava vindo até ele, e por ele entender esse recado, ele começou a ter ânimo de novo e começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Quando nós estamos desanimados, nós desviamos nossos olhares. Quando nós estamos animados, quando nós estamos focados na palavra do Senhor, nós temos objetivo. É o reino do Senhor, é a salvação, é o projeto perfeito que Deus tem para mim e para você. Oh, aleluias! Então, meus amados, o que Asa fez? Versículo 12 vai nos mostrar o que ele fez. Versículo 12: entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma. Eles renovaram a aliança. Muitas vezes nós precisamos renovar as nossas alianças. Nós precisamos estar novamente nos braços do Senhor e fazer novamente a renovação da aliança. Falar: Senhor, eu quero que o Senhor continue à minha frente, quero que o Senhor continue pelejando as minhas pelejas, continue desafiando os meus inimigos, continue à minha frente, que a sua palavra continue sendo luz para os meus pés. Versículo 15, olha só: todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Meus amados, seja lá qual for a situação que você está passando, a palavra está falando para mim e para você: nunca é tarde para buscar o Senhor. Eu não sei quanto tempo você ficou fora da presença do Senhor. Eu não sei se faz 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia, 10 anos, não importa. A palavra está falando: volte, clame ao Senhor, que Ele vai se fazer ser achado, em nome de Jesus. No meio da sua angústia, Ele vai fazer ser achado por você, Ele vai se fazer presente em sua vida, Ele vai começar a operar os milagres novamente em sua vida, Ele vai começar a fazer com que você seja próspero em nome de Jesus. E eu falo próspero não financeiramente não, que isso é consequência. Eu falo próspero espiritualmente, que esse é o objetivo da palavra do Senhor. E para que Asa fez isso, meus amados? Asa, ele foi, ele teve intrepidez nessa situação, ele foi ousado. Tanto é que neste momento a mãe de Asa era como se fosse uma rainha. Olha aqui o versículo 16, diz assim, ó: o rei Asa pôs também a Maacá, sua mãe, depôs também a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha mãe. Asa, ele viu a mãe dele, que era dada como rainha, fazendo coisas para outros deuses. E o que ele fez? Ele arrancou o cargo de rainha dela. Se você não tomar decisões grandes, decisões importantes na sua vida, você nunca vai ser merecedor dos milagres de Deus. Aleluia. Ele tirou a mãe dele do cargo de rainha. Tirou porque estava adorando outros deuses. Ele falou: não, no meu reinado somente Deus. Aleluia. Mas, meus amados, como nós lemos
no versículo 7, lemos no capítulo 16, Asa estava sendo repreendido. E por que ele estava sendo repreendido? Porque o versículo 16, Asa comete um grande erro. Eu não vou ler o capítulo 16, embora seja curto, mas Asa, a palavra do Senhor diz que ele fez aliança com o rei da Síria. E essa aliança com o rei da Síria fez com que ele confiasse mais nessa aliança com o rei da Síria do que com a aliança que ele tinha acabado de renovar com Deus. Isso desagradou o coração de Deus. Isso entristeceu o coração de Deus. Meus amados, muitas vezes vão chegar pessoas para você dentro da igreja, você firme na palavra, vão chegar pessoas com você te prometendo mundos e fundos para que você se associe e se alie a essas pessoas. Toma cuidado. Ore antes de tomar decisões, porque certamente Deus vai te dar o caminho para que você tome. Asa, ele cometeu esse erro no capítulo 16. Ele se aliou ao rei da Síria, e aí ele confiou mais no rei da Síria do que no próprio Deus, e aí desagradou a Deus. E nessa situação a palavra vem e vai nos mostrar aqui justamente aonde nós lemos que Asa estava sendo repreendido, porque teve uma vida quase que inteira regrada na presença do Senhor, só que por um deslizes houve a repreensão, e essa repreensão vai servir para nós hoje aqui finalizarmos esse culto. Então a palavra do Senhor, depois de Asa ser um homem segundo o perfeito segundo os olhos do Senhor, depois que ele ter reunido todo o povo de Judá e Benjamim e feito com que eles fossem fiel à lei e os mandamentos do Senhor, depois dele ter edificado as cidades no meio da paz, porque era um homem prudente, um homem prevenido, depois dele ter guerreado contra o exército dos etíopes, que era o dobro do exército dele, mas ele chamou Deus para a luta e venceu. Então depois dessa situação, ele começou a ser advertido, e aí ele fez o que? Ele se retratou novamente, fez uma aliança com Deus novamente, e aí quando ele fez toda essa aliança, Deus voltou a ter acesso à vida de Asa, mas Asa andou para trás, pecou, e aí muitas vezes isso acontece com nossas vidas, isso acontece comigo e com você muitas vezes. Muitas vezes nós estamos, andando a todo vapor no caminho da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo o reino crescer, nós estamos assumindo o ministério, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos pregando, nós estamos assumindo cargos na igreja, nós estamos saindo para evangelizar, nós estamos fazendo obra em prol do reino do Senhor, nós estamos fazendo a diferença onde nós colocamos os nossos pés, mas de repente por um deslize seu, por você não se atentar, que muitas vezes no meio dessa multidão vai vir pessoas querendo tirar você da presença do Senhor, você vacila e faz com que os seus pés se desviem da vereda correta, da vereda certa. E aí é onde nós lemos na palavra do Senhor. Aí é onde nós lemos no capítulo 7, versículo 7, é onde diz: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá. Ele disse: portanto, confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército da Síria escapou de suas mãos. Você está vendo? Ele foi repreendido, que ele confiou no homem e não confiou em Deus. Meus amados, pastor Luiz, ele sempre fala algo que me veio agora na cabeça, que não tem nada a ver com a pregação, mas Deus colocou no meu coração, na minha lembrança, então eu vou citar. O pastor Luiz, ele sempre fala assim: muitas vezes
você chora por um amor, você quer se matar porque o seu grande amor te deixou, porque você está com depressão, porque o homem, a mulher da sua vida te abandonou e não sei o que lá, porque você depositou toda a sua confiança naquele relacionamento e não sei o que lá, e hoje está aí todo depressivo, todo angustiado, todo triste, todo trancado no quarto, sem querer vontade de viver. Se você tivesse confiado na aliança que Deus já fez com você, você não estaria desse jeito. Você não estaria do jeito que você se encontra hoje. Não sei porque eu falei isso, mas já foi. Então, meus amados, muitas vezes nós somos repreendidos pela palavra do Senhor para voltar aonde nós desviamos. E aí a palavra fala assim para nós: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou em suas mãos. O profeta está lembrando a Asa que ele teve uma batalha quase impossível de se ganhar. Mas porque ele confiou no Senhor, ele teve a vitória. Meus amados, pode vir um impossível contra a sua vida. Pode vir o que for contra a sua vida. A palavra do Senhor diz assim: será eu, Deus, grande o suficiente para fazer grandes coisas e maravilhosas coisas em sua vida ou não? Ele tem grandes coisas para te apresentar. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aleluia. E ele diz assim ainda: porque o Senhor, versículo 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Você está passando por guerra? Você está passando por conflito? Está passando por angústia? Talvez você procedeu loucamente. Talvez você deva ter procedido loucamente em algum momento da sua vida, esquecido que existe um Deus fiel a você, esquecido que tem um Deus que já pelejou a seu favor, esquecido que tem um Deus que já te livrou de várias situações desagradáveis, e você talvez esteja enlouquecido a ideia, esquecido de tudo isso, esquecido que Deus já fez na sua vida. Então hoje, meus amados, eu venho aqui para mostrar para você, através dessa palavra de repreensão a nós, repreensão àqueles que estão se desviando da palavra do Senhor, que há tempo de voltar, há tempo de retornar, há tempo de renovar a aliança, seja lá qual for a situação, nunca é tarde. Neste ponto, a pergunta que eu te faço é: qual o legado que você vai deixar para os seus filhos neste momento? Qual o legado? Asa, versículo 11, diz assim para nós. Olha como o coração de Asa se afastou da presença do Senhor. Olha o legado que ele deixou para a geração futura. Versículo 11 diz assim: eis que o mais alto de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Em quem você está confiando hoje, meus amados? A palavra está falando que ele foi cometido com a grave doença, extremamente grave a doença que ele tinha.
Mas ele não recorreu ao Senhor e confiou nos médicos, por isso pereceu. Por isso pereceu. Por isso ele veio a falecer. Meus amados, espiritualmente, o que eu estou falando para você é que você não desista. É que você sempre recorra ao Deus vivo. É que você não confie em homens, sim confie em Deus. Ah, mas eu estou doente, eu preciso ir no médico. Amém, precisa sim ir no médico, porque Deus constituiu os médicos para que estudassem para ajudar com a medicina, mas Deus à frente de todas as coisas. Recorra a Deus e procure os médicos. Recorra a Deus e procure os médicos. Clame a Deus e procure os médicos. Exalte a Deus e procure os médicos, porque é só Ele que vai te dar a vitória, é só Ele que vai te dar a cura, é só Ele que vai fazer um milagre em sua vida, em nome de Jesus. Qual é o legado que você está deixando? Qual é o ensinamento que você está tirando dessa palavra de hoje, em nome de Jesus? O que eu venho falar para você é: não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista de você. Recorra, clame ao Senhor, que Ele se fará achar em todo o tempo, para que você seja, em nome de Jesus, seja curado, seja sarado, seja resgatado em nome de Jesus. É essa palavra que Deus colocou ao meu coração para que eu compartilhasse com os meus irmãos hoje. Que você, em nome de Jesus, venha compreender que se você está se esfriando, se você está afastando da presença do Senhor, pode vir uma grande angústia sobre a sua vida, pode vir uma grande batalha. Então não deixe que isso aconteça. Faça como Asa aqui no começo do ministério, do reino dele. No tempo de paz, edifique. No tempo de paz, construa. No tempo de paz, procure ao Senhor. No tempo de paz, tenha intimidade com Deus. No tempo de paz, recorra ao Deus soberano, para que no tempo da angústia, Ele peleje a seu favor em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Que Deus possa colocar as mãos sobre a vida de cada um que assistir esse vídeo, e que você seja, em nome de Jesus, resgatado, seja sarado, que você seja buscado pelo Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, porque Ele diz: aquele que me busca, me acha em todo o tempo, em nome de Jesus. Então, meus amados, eu agradeço pela oportunidade de estar ministrando essa palavra. Espero que o Espírito Santo possa ter falado grandiosamente mais em teu coração, para que você tenha um entendimento melhor dessa palavra do que talvez eu pude ter passado para você. Que você seja Asa no começo do seu reinado e não no final. Que você procure o Senhor em todo o tempo da sua vida, para que não haja o esfriamento do Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero rapidamente, já passamos um pouco do horário, mas eu quero rapidamente falar dos recados novamente. Vamos lá, rápido. Dia 9/8, mês que vem, daqui 2 semanas praticamente, nós vamos ter o nosso culto presencial na igreja, na rua Guaxupé 253. Guaxupé 253, às 9 horas da manhã, nosso culto presencial, ok? Segundo, compartilhe, busque lá na área de pesquisa lá do Google, hashtag culto ao vivo Nova Jerusalém, vai vir todos os cultos da Nova Jerusalém. Você clica lá, entra no YouTube, se cadastre lá, se inscreva, clique no sininho e faça parte do nosso hall de amigos. E outra situação também, meus amados, é que nós como igreja estamos precisando do auxílio dos irmãos, do dízimo e das ofertas dos irmãos. Aqueles que puderem, aqueles que estiverem, que tenham o propósito de Deus, que conhecem a lei e os mandamentos, sigam e façam a sua parte como igreja.
Nós temos o aluguel para pagar, temos as contas para pagar, temos as despesas da igreja. Então, você que é membro da igreja, tem por obrigação nos ajudar. Aqueles que não são membros da igreja, se Deus tocar no coração, nosso coração estará aberto, nossa igreja estará aberta a receber a sua oferta em nome de Jesus. Hoje eu oro pelas vidas, pelos enfermos, em nome de Jesus. Eu oro para que Deus abençoe todos aqueles que fizeram parte desse culto, todos aqueles que estão enfermos. Eu oro pela vida do Alexandre, oro pela vida do Buzoni, da Maria Lúcia, da Ana, do Paulo, oro pela vida de todos aqueles, oro pela vida do Pedro Miguel, qual que é o nome? Da Camila. Oro pela vida do Enzo, todas as pessoas que estão enfermas e precisam de um milagre. E Deus, o Alexandre, irmão Alexandre, que esteve na UTI, graças a Deus está no quarto agora. Em nome de Jesus, que Deus coloque as mãos poderosas, dando cura e libertação ao seu corpo, à sua alma e à sua vida, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Estenda suas mãos a título de recebimento, meus amados. Oh, glória, Senhor, aleluias. Que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo seja derramada sobre a tua vida. Que o grande amor de Cristo esteja com você e faça com que você seja abençoado. E você já está abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Senhor. Olha, não esqueçam, domingo temos o culto com o pastor Luiz às 19 horas. Não percam, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nos encontramos lá. Tchau, tchau e uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Aleluia.